Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura e esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje dos membros aqui do canal. Se você é um membro, você deixa um comentário e o YouTube me permite selecionar exclusivamente os seus comentários para lê-los e respondê-los nesse vídeo. Bruno Gama disse assim: não existe crente de esquerda, torno a repetir. Então isso é um problema, tá? Deixa eu desenvolver isso com um pouco mais de cuidado, porque no vídeo passado o pessoal ficou meio eriçado. Foi a primeira vez que muita gente ouviu que querer serviços públicos de qualidade é uma prática de esquerda, não de direita. Falando de economia, o pessoal mais à direita, onde é que é a minha direita? Direita é aqui, né? Vai ficar aqui lá à direita, né? A direita está relacionado a uma busca por menos intervenção do Estado, menos imposto, estados menores, estados cada vez menos intrusivos na vida do cidadão. Ser de direita, por exemplo, é pensar em salários livres, em relações comerciais com cada vez menos imposição do Estado, no Estado coletando cada vez menos imposto, o que significa o Estado fornecendo cada vez menos produtos e serviços. E assim, o mercado se regulando livremente. O Estado teria a função de obrigar o cumprimento de contratos, o Estado forneceria alguns serviços mínimos essenciais e é isso, meu patrão. Então, para a maioria de vocês, isso soa um pouco absurdo. Para a maioria de vocês, vocês querem salário mínimo, vocês querem que o governo forneça uma série de benefícios, de distribuições de renda, de serviços públicos amplos, cada vez mais baratos, cada vez mais financiado por imposto. Essa é uma perspectiva, olha só, economicamente mais à esquerda. Por isso, quando você olha para mim e diz: Iago, crente pode ser de esquerda? Aqui, ó, não existe crente de esquerda, como o Bruno colocou. O Bruno tá dizendo o seguinte para mim: não existe crente que é a favor de salários mínimos cada vez mais altos, não existe crente que é a favor de piso salarial da enfermagem, de protecionismo ao mercado interno através de maiores impostos de importação, não existe crente a favor de sindicatos e conselhos de classe, não existe crente que é a favor que o governo forneça educação, segurança, saúde, transporte, infraestrutura, tudo isso de forma cada vez mais ampla, através do dinheiro público. Aí você diz: opa, pastor, nada a ver isso não, isso aí não é coisa de esquerda não, isso aí é coisa de quê, certo? É coisa de quê? Você que é de direita acredita no quê? Acredita em cada vez menos serviços públicos. Olha que loucura. Se você acredita em serviços públicos amplos, cada vez mais disponíveis, cada vez mais financiados pelo dinheiro que é tirado do contribuinte, parabéns, você tem uma política econômica mais de esquerda. Uma política econômica de direita seria uma política econômica que acredita em contratos livres, em livre mercado, em economia aberta, em poucos impostos, em um governo que, por não cobrar tantos impostos, não fornece tantos produtos e que cria um cenário livre para que o mercado forneça bens e serviços de modo cada vez mais livre, com cada vez menos intervenção do governo. Por isso, quando você chega pra mim e diz: não existe crente de esquerda, eu adoro fazer essa piada. Você é de esquerda. Você muito provavelmente é de esquerda. Você queira não, como disse o Mises, you are all a bunch of socialists. Vocês são tudo meio socialistas, vocês são tudo meio de esquerda. E eu sei que ofende alguns de vocês, porque vocês foram ensinados por muito tempo a só pensar em esquerda em um sentido moral. E em um sentido de política moral, claramente um cristão de esquerda tem um problema com a sua fé. E aí eu entendo que o Bruno colocou aqui: não existe crente de esquerda. Claro, você é um crente que é a favor do aborto, aí você não dá pra ser muito crente que é a favor de aborto. Você é um crente que é a favor de ditadura, de governos ditatoriais, socialistas ao longo do mundo. Você é um governo que é contra a liberdade religiosa, porque ao longo da história do mundo, os governos de esquerda sempre foram governos que restringiram liberdade religiosa e liberdade de discurso. Você é a favor dessa agenda trans que está se estabelecendo por aí? Beleza. Não dá pra ser um crente de esquerda nesse sentido. Mas existem vários crentes que são contra o aborto, que são contra a equiparação de união homossexual com família, que não compram a agenda trans, mas que tem uma política econômica mais à esquerda, como a maioria de vocês. Eu vou dizer que esse cabo não é crente? Claro que não. Aí vocês ficam eriçados simplesmente porque ouviram o pregador de vocês gritar do púlpito 1000 vezes que crente nunca pode ser de esquerda, e vocês nem sabem qualificar do que é que vocês estão falando quando falam de esquerda. Por quê? Porque nós fazemos nossas guerras políticas baseado em burrice, não em informação. Até porque essa briga de direita, esquerda já é uma terminologia extremamente limitada. Então, entenda, você provavelmente é um crente de esquerda. E sabe, eu acho muito incrível. Tempo das eleições, eu vi um pessoal que eu acompanho na internet dizendo: crente não pode ser de esquerda, crente não pode ser de esquerda, crente não pode ser de esquerda. E aí, quando deu a briga do piso salarial da enfermagem, tava todo mundo lá: ó, precisamos de piso salarial da enfermagem. É um absurdo que a enfermagem não tenha piso salarial. Buscar piso salarial é uma das políticas econômicas mais de esquerda possível. É uma das políticas mais de esquerda possível. Entendeu? É literalmente tabelamento de preço. A única coisa mais à esquerda que piso salarial é o fim do salariado. Piso salarial é uma política de esquerda. E eu não tô condenando você por querer piso salarial, não. Ou por você desejar piso salarial. Aí é sua política econômica, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é uma política econômica de esquerda. Muitos de vocês que estão batendo na esquerda, não pode ser crente de esquerda, são a favor de piso salarial e de várias políticas econômicas de esquerda que vocês nem sabem que é uma política econômica de esquerda, simplesmente
porque vocês acreditam que ser de esquerda é ser a favor de aborto. Eu não sou de esquerda, certo? Eu não sou de esquerda. Eu sou mais de direita que você estudie, provavelmente. Tirando os anarcocapitalistas que me seguem, eu sou mais de direita que todos os outros. Então, pra mim, vocês são tudo de esquerda. Então você diz pra mim assim, não existe crente de esquerda. É como se quase nenhum de vocês fosse crente pra mim. E não é verdade. Pra mim, vocês são tudo crente. Vocês podem ter uma política econômica ruim, vocês podem ter uma política econômica meia boca, mas são crente mesmo assim. A não ser que você assuma parte da política moral e social da esquerda. Aí a gente tem um outro problema. Então o que eu quero dizer é o seguinte, qualifiquem as ideias de vocês. Complexifiquem o pensamento. Parem de ficar repetindo as coisas como se fossem um bando de cachorro latindo. Pensem sobre as coisas e façam um discurso de vocês de forma mais madura, que aí a gente cresce no debate teológico em cima disso. Pessoal, pergunta sincera. No caso das colonizações, os colonizadores não eram cruéis? Eles não invadiram terras que não eram deles? Qual seria a maneira correta dos colonizados lutarem contra eles? Nesse sentido, não se justificaria a morte de inimigos, considerando que esta é praticamente uma situação de guerra? Quem puder compartilhar seu ponto de vista, sinta-se livre. Pergunta muito legal aqui do Caleb Henrique. Caleb, isso evoca boa parte da tradição antirrevolucionária do cristianismo. Revoluções ao longo da história do mundo sempre tiveram suas justificativas. E cristãos nunca podem participar muito delas. O esforço revolucionário violento, não é, quando se fala de uma tomada violenta do poder, isso vai contra o espírito cristão em Romanos 13, quando Pedro fala também sobre o nosso relacionamento com o Estado. Nós somos antirrevolucionários. Ou seja, nós nunca participaremos de uma tomada violenta do poder ou de uma imposição violenta da sociedade contra o governo civil. A nossa postura é uma postura de obedecer leis e as nossas batalhas sempre serão batalhas pacíficas. Quando a gente olha para Mateus 5 e todo o Sermão do Monte, nós temos um Cristo que nos ordena um tipo de pacifismo social, digamos assim, que não é o pacifismo absoluto, da ideia de que nós nunca nos autodefendemos, que pode soar realmente muito chocante para esse nosso espírito humano de tentar ganhar o mundo pela força. Jesus vai dizer que a gente não resiste ao maligno, que a gente oferece a outra face, e se alguém tenta nos processar para nos tirar injustamente a túnica, a gente entrega também a capa, e se alguém tenta nos obrigar a andar uma milha, o protegendo, a gente anda duas. A verdade é que, como cristãos, nós temos uma postura de submissão ao governo, mesmo de governos ruins. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 13, Paulo escreve que nós somos sujeitos às autoridades superiores e ponto. Não praticamos o mal, não nos rebeliamos, pagamos em dia os nossos impostos, porque damos aquilo a quem é devido, se honra, honra, se temor, temor, se imposto, imposto, se tributo, tributo. Paulo escreve isso não sobre um bom governo, Paulo escreve isso debaixo do governo do César Romano, um governo que criminalizava os cristãos, que cobrava que os cristãos adorassem o Estado. A nossa postura é uma postura de submissão até a governos ruins. Isso não significa que nós não nos defendemos quando estamos em risco físico iminente. Temos um vídeo aqui no canal sobre autodefesa, um vídeo explicando como funciona o processo de autodefesa. Nós nos defendemos fisicamente quando estamos diante de uma ameaça física iminente, mas nós não participamos de tomadas de poder ou de processos violentos ativos indo em direção aos homens maus que Deus possa ter colocado sobre nós. Eu tô preparando um livro inteiro, só pra falar disso. Não é um livro sobre ser antirrevolucionário, mas é um livro sobre como nós nos relacionamos com a sociedade, com o mundo. Esse livro tá pronto praticamente, deve sair no começo do ano que vem, mas talvez eu volte para dar umas palhinhas um pouco maiores sobre isso. Tem um capítulo inteiro sobre o modo como o Novo Testamento apresenta o nosso engajamento político como um tipo de engajamento político pacífico, sempre antirrevolucionário, sempre baseado no poder do Espírito Santo, nunca na violência como um instrumento de imposição política. Mas aí é pano pra manga por muito tempo. Por que lutar a favor da justiça social e igualdade de gênero é mal visto pelos cristãos? Será que eu estou errado? Do Igor Peixoto. Eu não sei o que isso quer dizer por igualdade de gênero ou justiça social, que aí são termos muito amplos. Igualdade de gênero é o quê? Para que homens e mulheres possam ser tratados iguais perante a lei? É uma coisa justa de se lutar, mas me parece que já são. Existe um problema de aplicabilidade disso em alguns contextos, em alguns problemas, mas de forma geral, homens e mulheres são tratados iguais perante a lei segundo a nossa lei. É por igualdade salarial? Aí você vai entrar na questão. Nossa legislação já diz isso, já coloca que homens e mulheres em cargos iguais devem receber os mesmos salários. Então assim, eu não sei do que é que você tá falando exatamente. Você fala de justiça social, é justiça em que sentido? É justiça procedimental, para que todos sejam tratados procedimentalmente da mesma forma? Ou é um esforço de justiça material, para que todos tenham a mesma coisa? E aí você tem que discutir o que é justiça, tá? É um debate muito amplo. Eu gosto muito de um material do Thomas Sowell chamado The Quest for Cosmic Justice. Foi publicado em português, eu acho, como Em Defesa da Justiça Cósmica, o caso da justiça cósmica, eu não sei, pela LVM Editora. É um livro excelente para discutir os conceitos de justiça e como o nosso ideal acerca do que é justiça é transformado a depender dos conceitos que a gente traz para o debate. Então, talvez parte do processo seja entender os conceitos do debate. Indico que você dê uma lidinha nesse livro aí, porque é tudo que eu consigo dizer em cima do comentário que eu tenho. Qual a melhor obra em português sobre a Trindade? Ih, rapaz, eu tenho alguns livros que eu gosto. Tem um livro da Vida Nova muito bom, que eu gosto muito, sobre Trindade. Tem pelo menos dois. Não sei se eles estão aqui. Ei, Pedro, tudo bom? Eu tô aqui neste momento gravando um Pergunte ao Pastor. Me diz o seguinte, qual é o melhor livro em português
aí sobre Trindade que tu recomenda? Eu tenho um da Vida Nova, eu não lembro o título dele, que é muito bom, baseado em João. Eu acho bem bom ele. Mas tem mais algum que tu indique que seja bom? Me indica uns 3 aí, pra eu colocar teu áudio aqui no vídeo. Pronto. Pamplona é meu consultor de Trindade, manja muito. Oi, Pamplona! Como é que vai o senhor? Tudo bom? Eu preciso de uma indicação sobre os melhores livros sobre Trindade em português. Você pode quebrar essa pra mim? Eita, vamos lá, que coisa boa. Você quer quanto? 10, 20? O máximo que você lembrar de qual aí? Beleza, posso falar agora? Pode, você tá aqui na boca do microfone. Eu sempre indico o Conhecendo Deus Trino, para começar, certo. Da editora Fiel. É um livro menorzinho, tem uma leitura muito agradável, muito boa. Ele toca em vários temas de maneira introdutória sobre a Trindade. Sempre deixo isso daí pro pessoal ler. Tem outros que eu gosto muito, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade e o Evangelho de João, que é uma pegada mais de teologia bíblica e foca no principal livro trinitário da Bíblia, no que mais fala sobre Trindade da Bíblia. E é um livro bem interessante. Eu gosto desse. Um recente que foi lançado também pela Vida Nova, que esse eu considero que é o melhor que nós temos em português, nós não temos muito, infelizmente, se chama A Trindade, do Robert Lytton, na escritura, na história, teologia e adoração. Eu vi esse livro, mas não li ele ainda. Esse livro é um pouco maior, mas é um livro bem completo sobre Trindade. Se você quer se aprofundar, vá nele. E aí tem o do Agostinho, né? Agostinho é um clássico que se você quer... Esse eu li. Esse lemos juntos no mestrado. É, exatamente. Você precisa ler o livro de Agostinho. Tem uma parte mais fácil, uma parte mais difícil, mas encare aí esta leitura. E, cara, esse ano eu espero sair um livro meu sobre Trindade. Eu vou adiantar em primeira mão. Opa! Isso aí não tava planejado não, hein? Olha aí, é coisa boa. Ô, beleza. Vocês vão poder comprar um livro meu sobre Trindade. E comprem. Ansioso. Você não me contou isso antes, você me contou aqui ao vivo, povo. Quando sair, vai ter resenha aqui no canal. Com certeza. Vai ter. Obrigado, Pedrão. Valeu, cara. Abração. Gustavo Mazo, tenho dúvidas sobre a Bíblia. Tenho amigos católicos que falam que nossa Bíblia veio da Igreja Católica Romana e os protestantes existem por causa da Igreja Católica. E Pedro foi o primeiro Papa. Isso procede? Preciso de ajuda nesses termos, por favor. Não, não e não. Tá, aqui são as respostas. A Bíblia já tinha um cânon quase que absolutamente reconhecido pela igreja antes do século IV, quando a Igreja Católica nem existia ainda. A Igreja Católica Romana, como a conhecemos, sequer existia no século IV. Então não, absolutamente não. A Bíblia não veio da Igreja Católica. A Bíblia veio, olha só, de Deus. Foi Deus quem nos conferiu a Bíblia, foi Deus quem nos conferiu o ensino apostólico. Os apóstolos enviaram cartas para as igrejas e as igrejas receberam e reconheceram esse cânon como um corpo, um organismo vivo. Não foi uma entidade central, certo? Não foi o burocrata católico romano que bateu um carimbo. Foi uma comunidade livre de igrejas que recebeu essa verdade e não definiu o cânon, não escolheu o cânon, não formou o cânon, apenas recebeu e reconheceu o cânon. Porque a autoridade do cânon é auto-autenticada, provém dela própria, uma autoridade interna, não autoridade recebida de fora, da Igreja Católica, de algum grupo. É uma autoridade definida internamente por ter vindo do corpo apostólico. Em segundo lugar, que os protestantes existem por causa da Igreja Católica também é mentira. Todas as igrejas existem a partir da igreja fundada por Cristo Jesus como esse corpo espiritual e místico. Esse corpo espiritual e místico existiu como uma rede descentralizada de comunidades locais por muito tempo, até existir uma única comunidade que tentou crescer sobre as outras e que se acreditou sobre as outras igrejas a partir de Roma, e houve muitos movimentos de ruptura a isto ao longo da história da igreja. O movimento de ruptura mais famoso foi a Reforma Protestante, que não deve nada à Igreja Católica, mas que é um esforço de retorno aos princípios estabelecidos no Novo Testamento. Então não, protestantes não vêm da Igreja Católica e Pedro não foi o primeiro Papa, por alguns motivos. Jesus nunca disse isso, você não encontra isso no Novo Testamento, não existe nem Papa na Bíblia. O primeiro grande líder da igreja não foi Pedro, foi Tiago, e a gente tem registros patrísticos imensos para provar isso. Até no livro de Atos, Tiago é quem tem a primazia em tomada de decisões. Pedro nunca foi o primeiro grande líder da igreja e nem foi o primeiro Papa. Pedro representou a comunidade apostólica quando Jesus entrega à igreja cristã as chaves do reino, com essa capacidade de reconhecer se pessoas são ou não da família da fé através de sua membresia, e alguns acham que isso é um poder sobrenatural de controle sobre o que quer que seja, um governo sobre o reino de Deus. Pedro representava o corpo apostólico, representava a igreja, porque as chaves do reino que são entregues aparentemente a Pedro em Mateus 16 são usadas pela igreja em Mateus 18, certo? Não por Pedro, mas pela comunidade cristã de forma descentralizada. Aquele não é um texto sobre primazia, sobre ser papa, é um texto sobre o que a igreja faz para reconhecer pessoas como parte do reino. Talvez o melhor material que eu tenho sobre isso, sobre formação da Bíblia, como algo que não veio diretamente do catolicismo, tá lá na Escola de Teologia, no nosso mini curso de formação da Bíblia, onde eu explico como a Bíblia chegou até nós
de forma cuidadosa e ampla. Cânon do Antigo, Cânon do Novo, materiais extremamente atualizados sobre cânon bíblico. Pode dar uma conferida lá. Olá, Iago, quais livros você recomendaria para dar de presente a um descrente para apresentar o plano da salvação? Rapaz, eu sempre indico o mesmo livro. É O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. É um material que eu editei de forma voluntária para a editora Fiel, quando eu ainda era voluntário lá do Voltemos ao Evangelho há muitos anos. E pra mim, continua o melhor material para apresentar o Evangelho a descrentes. Eu gosto muito desse livro, tenho muito carinho por esse livro. É um material fora de série e indico demais. O que o Paul Washer faz para apresentar o Evangelho é uma coisa, sim, incrível. Vai nesse livro que tenho certeza que é uma benção. Agora, se você quiser apresentar a Bíblia, né? Eu quero apresentar a Bíblia de forma um pouco mais ampla, a história da escritura de forma um pouco maior. Saiu um livro agora do Cacau Marx. Ele não tá aqui porque eu deixei em casa, mas eu tô lendo ele, tô gostando muito. Se chama Palavras que Transformam, eu acho, pelo Mundo Cristão. É basicamente um panorama da Bíblia, bem simples, bem simplificado, bem gostoso, muitas ilustrações, muitas analogias. É um jeito, assim, bem legal de apresentar, bem apaixonado de apresentar a Bíblia pra quem não conhece a Bíblia. Pra mim agora, eu vou usar o material do Cacau como o primeiro contato com a Bíblia pra muitas pessoas. É muito bom, é muito simplificado, muito fácil de ler, escrito por brasileiro, então uma coisa boa, porque conversa com o nosso público. Também é um material muito bom pra sair. Esses livros, eu vou colocar todos os livros que a gente indicou nesse vídeo aqui na descrição, tá? Então você pode ir na descrição, você encontra os livros lá. É pecado um protestante ir à missa ou a um centro espírita convite de um amigo? Eu não vou nem pra missa, nem pra centro espírita, porque eu não acredito que faz sentido eu estar numa celebração religiosa de uma religião que eu não concordo, que é uma religião que não é a minha. Então assim, se eu já sei que é algo que não condiz com a minha fé, por que eu participaria? Eu participaria assim, de alguma coisa um pouco fora do normal pra conhecer. Então vai ter sei lá, eu tava nos Estados Unidos, ia ter uma missa ortodoxa, eu tava me organizando pra ir pra conhecer como é que funciona, porque eu nunca participei de um culto ortodoxo, como é que é isso, como é que eles fazem, queria dar uma olhada, beleza, uma coisa pra mim faz sentido. Agora, ir em um ambiente que eu já sei que não é um lugar de glorificação do nome do meu Deus, como eu sei que deveria ser, às vezes não faz muito sentido tá lá. Eu, pessoalmente, não vou, certo? Eu, pessoalmente, não participo. Porque Ezequiel 21:4, Deus diz que iria empunhar sua espada contra o justo. Deus não deveria defender os justos? Aqui no caso, tá falando de destruição física. No Antigo Testamento, Deus destruía fisicamente também os justos, muitas vezes, mas isso não significava uma destruição espiritual. No Antigo Testamento, a comunidade era punida fisicamente como comunidade, e desses que eram punidos fisicamente, alguns eram salvos e outros não. Então, Deus está punindo Israel pela idolatria nacional. A cidade, a nação, está entregue ao caminho da idolatria. O que é que Deus fará? Vai destruir a nação e destruirá tanto os justos quanto os injustos dessa nação. Todos vão perecer fisicamente. Os justos, claro, irão para a glória ao lado de Deus. Os injustos, claro, perecerão eternamente. Isso faz muito sentido no modo como Deus tratava os povos na antiga aliança, porque era uma aliança que se dava não simplesmente espiritualmente, mas também de forma nacional, pública, civil e física. Então havia punições físicas, civis, públicas. A nação, dentro dessa nação havia justos e injustos, todos acabavam sendo punidos, mas os pecados de um não eram contados como o pecado dos outros, quando se encontravam com o Senhor, obviamente. Por isso que, por exemplo, quando Deus condena Nínive, no livro de Naum, e lá Deus fala sobre a cidade de Tebas, diz que na cidade de Tebas os velhos e as crianças foram destruídos. Todos foram destruídos e o mesmo aconteceria com Nínive. A punição de Deus viria sobre aquela cidade, crianças seriam mortas no processo. Por quê? Porque Deus estava punindo a cidade. Essas crianças, certamente, foram pro lado do Senhor eternamente, mas houve a punição contra aquela cidade. O mesmo acontece quando Deus usa o povo de Israel como instrumento da punição dele a um povo. Crianças acabam sendo mortas muitas vezes nesse processo do juízo físico de Deus, como crianças acabam mortas hoje em dia em catástrofes naturais, em eventos que estão fora do controle humano, mas que estão debaixo do controle de Deus. Deus mata pessoas todos os dias. No Antigo Testamento, Deus usou instrumentos para matar pessoas, porque ele usava Israel e os povos como instrumentos do seu juízo de forma explícita naquele tempo. E por isso a espada era desembainhada até contra justos, contra velhos, contra crianças, contra mulheres. Fazia parte do modo como Deus lidava com o mundo, mas aqueles que eram inocentes, que eram justos, eram trazidos para o lado de Deus por toda a eternidade, em graça e em misericórdia. Bom, esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. Várias perguntas aí dos membros do canal. Se você é membro, deixa sua pergunta aqui nesse canal em qualquer vídeo. De vez em quando eu apareço pra selecionar as perguntas e tentar responder as melhores que eu encontro aqui pelo caminho. Se você quer ser um membro do canal, tem vários valores diferentes, você recebe vários benefícios diferentes por lá. A gente tem vídeo sempre às 10 horas da manhã, terça e quinta-feira, mas tem vídeos também nos outros dias. Então sempre confira sua inscrição e assine as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.